Quem vai falar é o nosso residente do terceiro ano, que é o Hércules, e vai apresentar esse trabalho. Por favor, Hércules. Oi, bom dia a todos. Só avisando que eu iniciei a gravação. Eu vou apresentar esse artigo que foi publicado, desculpe, pelo EBMT, sobre reconstituição imune e infecções após o transplante halogênico. É um artigo alemão, publicado pelo grupo da Universidade de Freiburg. É, a reconstituição imune é uma etapa crucial do transplante de medula óssea, né? Quando é feito um procedimento, se espera que o enxerto seja capaz de reconstituir a imunidade do doador e venha a proteger contra as principais causas de óbito dentro desse grupo, que é a recaída e as infecções. No entanto, funciona uma queda de braço, que um lado a gente tem a importância do sistema imune para o controle infeccioso após o período de aplasia e também na prevenção de recaídas com efeito do enxerto contra a leucemia. Por outro lado, existe o efeito do enxerto contra o hospedeiro, que é patológico e muitas vezes causa de morbimortalidade comparável à das recaídas e infecções, quando não adequadamente controlado. E associado a isso, existem diversos fatores, né, que vão colocar essa queda de braço em patamares diferentes, né? Isso inclui a idade do doador e do receptor, a fonte das células-tronco, se esse enxerto foi manipulado ex vivo, a função do timo do receptor, a exposição a terapias prévias, o tipo de profilaxia de GVHD, e a necessidade de imunossupressão por tempo prolongado após o transplante. Essa reconstituição, ela é feita por etapas, não é uniforme. A primeira ocorrer é a reconstituição dos neutrófilos, que a gente vê durante o internamento, né, que dura poucos dias a semanas, seguida pela reconstituição, pelo aumento das células NK, linfócitos TCD8, os linfócitos B e os CD4. Houve uma grande mudança no paradigma recente do transplante halogênico com a incorporação, com a ampliação do uso da ciclofosfamida pós-transplante, né? Inicialmente no contexto do transplante haploidêntico, com aquele trabalho clássico do Losnick, e em seguida a incorporação da ciclofosfamida pós no contexto do transplante não aparentado com ou sem mismatch e do transplante aparentado idêntico, né? Com o BMT-CTN 1703. No entanto, fica uma dúvida, né? Como avaliar a reconstituição imune destes novos modelos de profilaxia? Para tentar responder essa pergunta, o grupo alemão fez um estudo unicêntrico no hospital desse grupo, que avaliou 499 pacientes, avaliando o impacto da profilaxia de GVHD na reconstituição imune no primeiro ano após o transplante halogênico. É um estudo que só contou com adultos e foi realizado entre 2015 e 2022. E o objetivo desse grupo, na verdade, era tentar oferecer uma informação coletada de uma população uniforme. A gente sabe que quando não se pode comparar diretamente as populações dos estudos daqueles previamente citados, porque eles tinham tipos de condicionamento diferentes, indicações de transplante diferentes, fonte de células tronco hematopoéticas diferentes. Então, considerando a prática uniforme empregada nesse centro, eles acreditavam que essa análise forneceria uma informação mais precisa, já que os pacientes seriam uniformes. E aí eles dividiram essa população em 4 grupos. Um grupo que era chamado de haploidêntico,
e que fazia uso da ciclopós nessa dose de 50 mg quilo dia no D+3 e no D+4. Esse grupo continha os pacientes que fizeram transplante haploidêntico, isso é 5 em 10 ou 4 em 8, que toleravam até 7 em 10, né? E eles chamavam de mismatch aqueles que tinham entre 8 e 9 em 10, né? Que tinham um ou dois mismatches. Esse grupo foi analisado de forma conjunta e todos utilizaram ciclopós. Em seguida, eles dividiram no grupo do aparentado, que fazia a profilaxia padrão com ciclosporina e micofenolato, conforme a prática do serviço. O terceiro grupo era o não aparentado 10 em 10, e aí esse grupo ainda utiliza a ATG como profilaxia padrão. E eles fizeram um quarto grupo, que seriam aqueles grupos que, mesmo com mismatch, utilizariam o ATG como estratégia de linfodepressão. Todos utilizavam ciclosporina e micofenolato, com ou sem linfodepressão. Os esquemas de condicionamento eram uniformes, eles utilizavam condicionamento de intensidade reduzida, ou os mieloablativos de toxicidade reduzida, ou mieloablativo, né? Geralmente esses condicionamentos à base de busulfano, tiotepa, fludarabina. No RIC eles chegaram a utilizar triosulfano e também TBI nesse grupo. Aqui diferencia um pouco do nosso centro, né? Mas eles usam o Buflu no mieloablativo também. Quanto à estratificação do risco para CMV, eles consideraram de alto risco todos aqueles que tinham sorologia positiva para o receptor. Intermediários seriam aquele com receptor com sorologias negativas e doador com sorologias positivas. E de baixo risco, aqueles pacientes que tanto o receptor quanto o doador tinham sorologias negativas. Eles empregaram o cutoff para classificar como reativação. No caso do Epstein-Barr, era acima de 3.000 cópias. E no caso do CMV, acima de 1.000 cópias. Quanto à descrição das populações, era realmente uniforme, mas havia algumas diferenças, né? A principal diferença foi quanto à idade média mediana do doador. Era significativamente maior no grupo que fez um transplante aparentado, né? O transplante aparentado tinha uma idade mediana de 55 anos, enquanto, por exemplo, o grupo não aparentado tinha 27 anos e o grupo do ciclo pós 33 anos. A gente sabe que a idade do doador é uma informação crucial em relação ao desfecho, né, associada com pior sobrevida, aumento do risco de GVHD. Em relação ao sexo, tanto do receptor quanto ao doador, não havia diferença significativa. A principal indicação do transplante era a LMA, por volta de 50% dos transplantes realizados, sem diferença significativa. E os pacientes tinham um HCTCI médio por volta de 3, também sem diferença significativa. Aqui, quanto ao Karnofsky, era um pouco maior no grupo que foi submetido ao transplante com mismatch e profilaxia com ATG, esse grupo que ele chamou de MM. Quanto ao condicionamento, a gente vê que eles utilizaram, houve diferença, né? O grupo com ciclopós utilizou uma quantidade pequena de transplante mieloablativo. Talvez isso se dê pelo fato de estudos como o PMTCTN 1703 não estudou o mieloablativo, né? Ele estudou o intensidade reduzida, mas foi significativamente menor. E também uma ampla utilização dos regimes de intensidade reduzida e de toxicidade reduzida, né? Existe esse score TCI, né, que ele utiliza as doses de cada agente utilizado no condicionamento para calcular a intensidade, e a maioria ficou como intensidade baixa ou intermediária, né? A minoria utilizou uma
alta intensidade de condicionamento. Isso foi uniforme entre os grupos. Quanto ao risco de CMV, a gente vê que houve uma diferença, já que o grupo que utilizou um transplante não aparentado idêntico, só tinha 6% de pacientes com CMV de risco intermediário. Isso acabou levando a uma diferença estatisticamente significante, mas ainda ocorre certa homogeneidade entre os grupos, e o que é bastante diferente da nossa realidade, né? Eles tinham por volta de 30% dos pacientes que tanto o doador quanto o receptor tinham sorologias negativas, que é pouco comum no nosso meio. Quanto aos resultados, se viu que essa população teve o grupo que teve mais GVHD agudo foi o grupo do transplante aparentado, por volta de 54%, e o que teve menor incidência de GVHD agudo grau 2 a 4 foi o grupo não aparentado, que utilizou a profilaxia GVHD com ATG. Esse dado se repetiu quanto ao GVHD crônico, quando medido somente o GVHD moderado a grave. O aparentado foi 53% dos pacientes precisaram de algum tipo de imunossupressão, enquanto 16% só do grupo não aparentado. Quanto ao uso de corticosteroides sistêmicos, o grupo aparentado, 80% precisou de corticoide durante alguma fase do tratamento, e essa população foi menor também no grupo que fez o não aparentado e profilaxia com ATG. Ciclo pós foi intermediário, por volta de 60% desses pacientes precisaram de corticoide depois. E aqui a gente vê outro dado que é interessante, eu pelo menos não sabia que era tão alto, mas 42% desses pacientes aparentados precisaram de ruxolitinib como segunda linha de tratamento dentro do primeiro ano após o transplante, né? Ele não diferenciou se foi no contexto de GVHD agudo córtico-refratário, do GVHD crônico, mas foi uma porcentagem bastante alta, e também o grupo do não aparentado com ATG foi o que teve a menor taxa de utilização. Quando se avalia a causa de morte, nós vemos que a mortalidade foi maior no grupo que fez um transplante com mismatch, utilizando o ATG como profilaxia, e a menor foi no grupo que fez um transplante não aparentado idêntico. As principais causas de óbito foram recaída e infecção. Não houve diferença estatisticamente significativa quanto à recaída, né? Ela variou entre 13% no grupo que fez ciclo pós a 25% no grupo que fez o transplante aparentado. Tem uma tendência do transplante aparentado levar a uma maior recaída mesmo nessa coorte. E a morte devido à infecção, ela foi maior no grupo com mismatch e profilaxia com ATG, e menor do grupo que fez ATG, mas que não tinha mismatch. Enfim, achei informações interessantes, né? Quanto ao GVHD, morte por GVHD como causa primária, não houve também diferença estatisticamente significativa. A incidência de reativação do CMV foi maior no grupo com mismatch e profilaxia com ATG, mas foi semelhante nos demais grupos, ou seja, o ATG por si só não foi um fator de risco, bem como a ciclo pós não foram fatores de risco para reativação do CMV nesses pacientes que tinham alto risco, né, que o receptor era IgG. É um dado interessante e conflita um pouco com a literatura, que já demonstrou que os pacientes que não fazem linfodepressão têm menor incidência de reativação de CMV, né? No caso, como o grupo aparentado utilizou somente ciclosporina e micofenolato, a gente esperaria uma menor reativação, o que não foi visto nesse grupo. Quanto à reativação de EBV, ela foi menor no grupo aparentado, né, o grupo que não fez linfodepressão, e maior no grupo com mismatch e profilaxia com ATG.
Quanto ao tempo para enxertia neutrofílica, ela foi consideravelmente menor no grupo aparentado, foi por volta de 15 dias, e ela foi mais prolongada no grupo que fez ciclopós. Lembrando que ciclopós era aplo ou não aparentado com mismatch. Então, isso foi uma mediana de 21 dias. Houve diferença estatística entre esses grupos. Quanto à contagem de células NK, ela foi sensivelmente menor no D mais 30, no grupo que fez ciclopós, era por volta de 20 células. No entanto, chama a atenção a recuperação intensa dessa célula, dessa contagem de células NK, e no um ano, o grupo que fez ciclopós tinha a maior contagem, né, 241 células por microlitro. Eles calcularam também, como uma forma de fazer uma melhor comparação entre os grupos, a área sob a curva desse gráfico desse gráfico do tempo contra a contagem de células NK. E houve uma maior área sob a curva no grupo com ciclo pós, quando comparado a outros grupos. No caso, a gente vê que o grupo do aparentado, que não fez linfodepleção, ele tem uma maior contagem inicial, mas que com o tempo essa contagem é inferior aos dos demais grupos. Quanto à contagem de células TCD8 positivo, a ciclopós tem uma redução importante desse tipo de célula na fase inicial, né, notadamente nos primeiros 100 dias. No D mais 100, a contagem da ciclopós foi de 84 células por microlitro, enquanto do aparentado, que não fez linfodepleção, é 274. Com o tempo, há uma recuperação dessa contagem de CD8, mas que não chega a superar o CD8 dos outros grupos, né? Então, existe uma área sobre a curva significativamente menor nos pacientes submetidos a ciclopós. O TCD8 é um linfócito citotóxico, né? Ele pode estar associado à defesa, né, ao controle infeccioso, mas também ele está associado ao desenvolvimento da doença do enxerto. Quanto ao linfócito TCD4, né, que é um dos preditores de evento infeccioso, né, quando a contagem é baixa, a gente vê que a ciclopós tem uma contagem inicial menor, conforme esperado, né? No D mais 100, ela é um pouco semelhante, pela estatística, semelhante aos pacientes que fizeram outros tipos de linfodepleção com ATG, mas com o tempo, essa contagem TCD4 aumenta significativamente no grupo com ciclopós e ele fica comparável ao grupo que fez o transplante sem linfodepleção, transplante aparentado. Enquanto os pacientes que fizeram ATG parecem ter uma contagem de CD4 baixa por um tempo mais prolongado, eles não têm uma recuperação completa. Isso se traduz numa estatística que eles fizeram, que é, considerando que a enxertia do CD4, eles utilizam essa marca de 200 células por microlitro, eles calcularam quanto tempo, em média, a mediana dos pacientes levou para atingir essa marca dos 200. E aí o grupo que não fez linfodepleção demorou 33 dias, o grupo que fez ciclo pós demorou 211 dias, e o grupo que fez ATG levou mais de 300 dias, né? Que gera a hipótese de que esses pacientes estão suscetíveis à infecção por mais tempo. Quanto à contagem de células T naive, houve uma diferença significativa quando comparando os pacientes que fizeram ou não fizeram linfodepleção, né? Os pacientes que fizeram ciclo pós parecem ter contagens muito semelhantes aos pacientes que fizeram ATG, embora haja uma recuperação tardia dessas contagens no grupo que fez ciclo pós. E o grupo que não fez linfodepleção persiste com uma contagem mais alta ao longo do primeiro ano pós-transplante.
Aqui é um dado interessante, né? Ele corrobora aqueles dados que fizeram a ciclopós ser implementado, né? Que fazem a ciência básica por trás da implementação dos protocolos com ciclopós, que é que esse protocolo aumenta os linfócitos T reguladores, né? E diminuindo o risco de doença do enxerto, justamente por promover essa expansão de linfócito T-reg. A gente vê que no primeiro ano, os pacientes que fizeram ciclo pós têm uma contagem quase 2 vezes maior do que os pacientes que fizeram ATG, quando havia mismatch, né? Então, era uma contagem significativamente maior, inclusive quando comparado ao grupo que não fez linfodepleção. Existe uma menor contagem inicial, mas que existe uma promoção da expansão desse subgrupo de linfócitos T. Da mesma forma, o uso da ciclopós parece promover uma expansão tardia dos linfócitos B, que são responsáveis pela imunidade humoral. A gente vê que com um ano, os pacientes que fizeram ciclopós têm uma contagem de linfócitos B mais de 2 vezes maior do que os pacientes que fizeram um transplante aparentado sem linfodepleção. Os pacientes que fizeram ATG têm uma contagem intermediária, né, por volta de 200, mas existe um aumento significativo da contagem nos pacientes que fizeram ciclofosfamida pós. Aqui é um trabalho, eles fizeram, na verdade, esse gráfico está presente no suplemento do estudo, né? Eles compararam os pacientes que tiveram GVHD com aqueles que não tiveram GVHD. Eles reconheceram que seria um viés, já que, se a gente lembrar que por volta de 40% dos pacientes que fizeram um transplante aparentado tiveram GVHD de grau 2 a 4, e que 80% desses pacientes fizeram uso de corticoide ao longo do primeiro ano, é de se esperar que a atividade linfolítica, né, do corticoide interfira nessas contagens. Então, eles fizeram uma comparação das contagens de linfócitos entre os grupos que tinham GVHD ou que não tinham. E aí, nesse primeiro gráfico, o gráfico A, a gente vê que os pacientes que não tinham GVHD tinham uma contagem de linfócitos B bastante maior, e também de células NK ao longo do primeiro ano. Não houve, no entanto, uma diferença significativa quanto à contagem de linfócitos TCD8 e CD4, mesmo com a presença do GVHD. Aqui, quanto à reativação de CMV, são dois dados, né? Primeiro é que o grupo com mismatch e que utilizou a TG como profilaxia teve uma contagem significativa, teve uma incidência de reativação significativamente maior, né? Por volta de 82%. E eles tiveram uma média de reativação bem maior, né? Quase 3 reativações por paciente, enquanto os outros grupos tiveram tanto a incidência de reativação quanto a média de reativação por volta equivalente, né? A média de reativação desses outros grupos por volta de 1 reativação por paciente. Aqui eles fizeram uma comparação visual, né, entre a contagem de TCD4 e a reativação do CMV. Cada bolinha, só explicando o gráfico, né? Cada bolinha é uma reativação. Quanto mais escura, quer dizer que menor era o CD4. Então, a gente vê que, principalmente nos grupos submetidos à linfodepleção, existe uma taxa de reativação precoce bastante significativa, e que esses pacientes também têm um TCD4 menor nessa fase inicial do transplante, principalmente até o D mais 100. Eu achei interessante que, no caso dos pacientes do aparentado, eles tiveram várias reativações. Também essas reativações ocorreram mesmo com uma fase tardia do pós-transplante e também com contagens de CD4 maiores, né? Esse grupo vai ter sempre aquela informação adicional, né, do uso
de corticoide numa grande porcentagem, né? 80% dele utilizou, então talvez isso explique um pouco esse comportamento diferente dos outros grupos que tiveram linfodepleção. Quanto à reativação do EBV, foi com essas taxas comparáveis, mas também maior no grupo que que fez o transplante com mismatch e ATG. Não houve diferença significativa entre os outros, mas foi bastante menor no grupo que fez o transplante sem linfodepleção. Quanto à prevalência de infecções de corrente sanguínea, né, que eles consideraram como presença de infecção detectável nas hemoculturas, o grupo com ciclo pós teve uma taxa bastante elevada e maior do que os demais grupos, até o D mais 100, né? 44% dos pacientes positivaram a hemocultura durante alguma fase desses primeiros 100 dias, e os outros grupos por volta de 20%. O grupo que fez ciclo pós também teve uma maior PCR, né, que eles utilizaram como marcador inflamatório. No entanto, e aqui é uma informação interessante, né, o grupo que fez ciclo pós teve uma taxa menor de infecções tardias, né, após o D mais 100. Foi 7%, enquanto, por exemplo, o grupo aparentado que não utilizou ATG teve 12%. Os principais germes identificados foram gram-positivos, em 104 pacientes, gram-negativos em 62 e fungos em 17. Quando analisando a sobrevida global, o grupo que teve uma melhor sobrevida foi o grupo não aparentado, que utilizou a TG. Ele teve uma sobrevida de cerca de 80% em um ano, e no D mais 100 de 90%. O grupo que teve a pior sobrevida foi o que tinha mismatch e utilizou ATG como linfodepleção, por volta de 60% no primeiro ano. Esse grupo, o grupo, no entanto, que teve a maior mortalidade precoce foi o grupo da ciclopós, por volta de 74% só de sobrevida global nos primeiros 100 dias, né, comparado a 80% dos demais, 80 a 90% dos demais grupos. Quando nós vemos a incidência cumulativa de morte por infecção, nos primeiros 100 dias, a ciclopós tem uma maior incidência de morte por infecção, né, chegando a quase 20%. E os grupos que utilizaram o transplante idêntico não aparentado com a TG ou o grupo relacionado dos transplantes aparentados tiveram a menor incidência de infecção. No entanto, após os 100 dias, não houve nenhum óbito por infecção no grupo do ciclo pós, né? Isso é um dado que o autor reforça durante todo o trabalho, né? O fato de ninguém ter falecido após os 100 dias devido a essa causa, e que foi significativamente maior no grupo que fez a TG e recebeu o transplante como mismatch. Quanto à discussão desse trabalho, a gente pode ver que os pacientes submetidos a transplante não aparentado e profilaxia com ATG tiveram uma maior sobrevida. A incidência de GVHD foi maior no grupo com transplante aparentado que não fez ATG. E aí o autor coloca como se fosse uma prova do efeito protetor da linfodepleção, que a gente sabe que é. Inclusive, existem até trabalhos randomizados que utilizaram ATG nos pacientes que receberam transplante aparentado. No entanto, há uma dúvida posterior sobre a influência da maior idade dos doadores. A gente viu que alguns grupos tinham idade do doador com menos de 30 anos, enquanto a média dos doadores do grupo aparentado foi de 55 anos. Isso pode ter influenciado esses resultados. A reativação viral foi maior no grupo que tinha mismatch e utilizou ATG como linfodepleção. E, no entanto, existem vieses, né? A primeira foi que o Letermovir foi incorporado em 2017. E aí, após esse período, houve também uma mudança de protocolo no grupo, nesse hospital,
E os pacientes começaram a utilizar a ciclopós como profilaxia padrão no transplante não aparentado como mismatch. Então, meio que os pacientes que faziam ATG no mismatch, eles também não tiveram acesso à Letermovir. Isso pode ter causado um impacto quanto à reativação viral, principalmente CMV, já que foi o dobro do grupo que fez ciclopós. E também o provado pelas contagens, né, que a reconstituição imune no grupo com ciclopós ela é mais eficaz que a do grupo com ATG. Outro fato importante que se pode interpretar desse estudo é que a infecção na ciclopós foi muito importante nos primeiros 100 dias, sendo a principal causa de mortalidade, com uma alta taxa de positivação de hemoculturas. No entanto, como não foram registrados óbitos por infecção após 100 dias, a ciclopós se mostrou um fator protetor para óbito tardio por infecção. O grupo que fez a TG e recebeu um enxerto de um doador 10 em 10, né, ou 8 em 8, ele teve uma melhor sobrevida e também teve um melhor controle infeccioso nessa coorte. Esse aumento do risco infeccioso na ciclopós é compatível com o que foi achado no grande estudo randomizado de ciclopós no contexto não aparentado e aparentado, né, que é o 1703. Lembrando que o 1703, mesmo no aparentado, ele não utilizava ATG, né? Então, ele fazia no aparentado com inibidor de calcineurina e antimetabólico. A ciclopós favorece a reconstituição imune tardia, levando a uma maior contagem terminal no primeiro ano das células NK, dos linfócitos B, do CD4 naive, que são células cruciais para a resposta infecciosa do organismo. A maior contagem de linfócito T regulador é um fator que contribui para o efeito protetor da ciclopós em relação ao GVHD, que não foi visto nessa coorte, vale ressaltar, mas que já foi documentada principalmente nesse grande estudo randomizado, né, o 1703. E a recuperação de linfócitos B precoce também demonstrou um impacto na melhora da sobrevida, né, levando a melhor controle infeccioso. E era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado, Hércules. Parabéns aí pela excelente apresentação. É um tema extremamente complexo, mas eu diria que essencial, necessário para nós, né, que realizamos transplante, e dentro dessa perspectiva da utilização da ciclopós de uma maneira mais comum e mais corriqueira. É, é muito interessante, na medida em que a gente se apropria da questão da reconstituição imune, a gente começa a entender melhor exatamente o que a gente está fazendo, né? E aí tem algumas pontuações, Hércules, que primeiro, claramente o papel aí do linfócito T regulatório com a ciclopós protegendo da doença do enxerto contra o hospedeiro, acho que isso é um aspecto interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, e aí para eles o perfil do citomegalovírus é completamente diferente do nosso, porque nós temos aí em torno de 80% de doadores e receptores positivos, quer dizer, são percentuais menores, e aí é um problema um pouco menor para eles. De todo modo, a gente sabe que o risco maior é quando o doador é negativo e o receptor é positivo. E nesse trabalho, ele coloca, obviamente, D mais R mais como um risco, né? Um risco, alto risco, e coloca como intermediário acho que, se não me engano, o D mais R menos, alguma coisa assim. Isso, é isso Eu, mesmo. a- eu achei interessante porque é diferente para nós, né? Do nosso perfil e provavelmente pela incidência, né? Outra coisa que eu acho que é interessante, claramente, a gente tem discutido muito isso no nosso grupo, porque há uma tendência aí de se utilizar a ciclopós tanto no não aparentado como no aplo, obviamente, mas há uma questão que é a história da reativação do CMV, que para nós é um grande gargalo, né? Ela chega no nosso último estudo que a gente fez internamente, ela é em torno de 70%, e ela chega no aplo e no não aparentado
próximo a 90%, não só do CMV, mas também do EBV, quando você olha os outros vírus. Então, e aí um dado que é importantíssimo desse trabalho que você apresentou é mostrando que o risco maior quando você utiliza a ciclopós são até os 100 primeiros dias, e se você tem acesso à prevenção do CMV com o Letermovir, você vai, de alguma maneira, ultrapassar esse maior risco. Então, se você não tem acesso à terapia preventiva do CMV, você de fato lida com uma dificuldade maior. Inclusive, há uma proposta, e muitos grupos têm estendido isso até a 180 dias e eventualmente até 200 dias, porque você tem uma reativação de CMV. Quando o indivíduo já pegou a medula, é completamente diferente de eu ter uma reativação de CMV precoce, que é o que a gente tem visto com a ciclopós, e mostrando todo esse perfil de CLNK, ou mesmo de CD8 que você mostrou, e CD4, né? Então, acho que isso é interessante, e eu gostaria de abrir, então, para os comentários, as perguntas. Não sei se... gostaria de ouvir a Karine. Oi, bom dia. Bom dia. É, assim, o ciclo pós ter menos infecção depois do demência está muito relacionado a um menor risco de GVHD, né? Então, o paciente acaba chegando nesse momento sem corticoide e, e, e aí, obviamente, também com menor risco de infecção, principalmente com infecção de corrente sanguínea, que foi o dado que o Hércules mostrou. Eu não vi BK vírus, eu posso ter perdido, que é Não, um problema para a gente, e que acho que talvez, assim, dentre as infecções, até pela falta de tratamento, né, específico, é sempre uma coisa que deixa a gente muito angustiado. E, eu, assim, a taxa de GVHD do transplante aparentado, eu fiquei bem assustada. 80% fizeram corticoide, né? Que não é a não é a nossa, nossa realidade, não é. realidade. E como metade dos GVHD são córtico-refratários, né, 40% usou Ruxo, que é também uma coisa inacessível para a gente. Então, acho que esses foram os dados mais importantes. Eu me questiono muito, assim, a gente não faz, mas às vezes eu acho que a gente deveria começar a fazer na rotina dosagem pelo menos de CD4 para avaliar a suspensão das profilaxias. Eu não confesso que a gente tem tantas outras prioridades com relação a exames que acabou sendo uma coisa que eu pessoalmente nunca fui atrás, eu nem sei e teria disponibilidade assim de fazer na rotina, mas é uma coisa que eu acho que valeria a pena e que a gente ainda não faz. E acho que de comentários são esses, né? Obrigado, Karine. Uma pontuação importante que você fez é com relação realmente à incidência, né, nesse trabalho maior de doença do enxerto no aparentado, não é a nossa realidade, graças a Deus, que a gente já tem outros problemas. Com relação especificamente à utilização do CD4, ou mesmo do CD8, na suspensão de imunossupressão, eu acho que a gente pode propor isso como um estudo, tá? Para que a gente possa ver o impacto que tem para nós, né? E talvez de uma maneira até mais abrangente, também olhar a célula NK. Eu acho que é interessante não ter só o CD4 isoladamente, ou mesmo o CD8, mas ter o perfil para que a gente possa talvez ver como é que utiliza isso na nossa prática. Mas muito bom seus comentários
e muito pertinentes. Eu gostaria, então, de abrir aí para as perguntas, comentários, não sei se o Ercos quer falar alguma coisa. Não, eu achei os dados bem interessantes. Eu fiquei, assim, eu sei que faltam estudos randomizados com comparações diretas entre a ciclopós e o ATG. Eu acho que, até como a gente escreveu naquele comentário, né, a idade é um fator crucial, a idade do doador é um fator crucial para os desfechos de um transplante. Uma média de 55 anos de idade no doador é bastante alta, né? Eu acho que não traduz a nossa realidade. Talvez pela realidade alemã, né, do envelhecimento da população e da dificuldade de encontrar um doador aparentado, eles tenham esse dado. Acho que isso foi um fator determinante aí para outras, para o resto do trabalho, quando a gente avaliou o grupo aparentado. Em relação ao ATG, eu também, assim, eles tiveram baixa taxa de infecção, baixa taxa de VHD, chama a atenção também, né? Já que a gente, acho que nos outros estudos, e mesmo nas comparações indiretas entre ciclopós e ATG, a ciclopós parece mostrar superioridade, né? Então, isso parece ter um fator específico ao centro, né? É, Quando avaliando os desfechos. tem uma questão que, assim, primeiro, é preciso ficar muito claro que a falta de acesso à prevenção, né, de infecção por CMV, ela é um ponto determinante de diferença, né? Em termos, inclusive, ele analisa o trabalho, a partir de 2017 eles começaram a ter acesso à Letermovir, e aí muda totalmente o perfil, né? Eu acho que isso muda completamente. E quando a gente compara com os dados brasileiros, principalmente de SUS, que não tem acesso, isso muda completamente o perfil. Esse é um ponto. Uma outra questão é a história de, assim, até 100 dias, para nós no Brasil, a principal causa de mortalidade é a infecção, né? E quando a gente olha os pacientes acima de 60 anos, que a gente publicou recentemente agora, a casuística dos últimos anos do registro brasileiro, é, a principal causa de mortalidade até 100 dias e após 100 dias também é a infecção. Então, não é recaída, né? Que é o que acontece no resto nos países desenvolvidos. Então, a principal causa de mortalidade é recaída, né? Não é infecção. O controle da infecção, e assim, é um pilar muito importante, né? No tratamento, e daí é a necessidade da gente estar sempre discutindo isso. Matheus gostaria de fazer algum comentário. Me chamou a atenção, Matheus, a história do gram positivo preponderar. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa. Matheus é infectologista e trabalha conosco aqui no HU. Isso, Vocês estão me Matheus. ouvindo? Ouvindo bem, Matheus. Bom dia. Pronto, bom dia. Desculpa aí eu entrar de áudio só. Eu estou aqui no carro saindo de casa. Mas deixa eu fazer um breve comentário. Deu para acompanhar a aula do Hércules, muito boa, né? E, de fato, essa preponderância de gram positivo não é o que a gente vê na nossa prática, né? A gente vê bem mais gram negativo, né? Que é uma preocupação quando a gente está, inclusive, fazendo os tratamentos empíricos, né? E, infelizmente, com um perfil de sensibilidade cada vez pior, né? Então, a gente tenta racionalizar o uso aí dos antimicrobianos, porque a gente tem visto, infelizmente, um crescimento de gram-negativos multidroga resistentes, principalmente KPC, né? E, mais recentemente, as metalo-beta-lactamases, né? Mas eu acho que o trabalho foi muito bom. Realmente eu reforço a importância aí da prevenção no caso do Letermovir, né? Seria uma droga aí que viria a agregar bastante no cuidado desses pacientes, porque o CMV continua sendo um problema importante na nossa realidade, né? Então, no mais, só parabenizar aí pela aula do Hércules, foi muito boa.
E fico também à disposição se tiver alguma outra dúvida relacionada à Infecto que eu possa tentar contribuir, a gente fica aqui à disposição. Obrigado, Matheus. A gente está... Deixa eu só fazer um comentário, doutor Fernando, Claro, com Karine. relação à Claro. mortalidade. Na sessão dos gerentes de dados aqui do SBTMO, teve uma aula da doutora Mary sobre a causa de óbito, a causa primária de óbito. E, assim, foi meio uma mudança, pelo menos do meu ponto de vista, e das outras pessoas que estavam lá também comentaram a mesma coisa, meio uma mudança de paradigma, porque ela explicando como eles notificam a causa primária de óbito. Então, assim, por exemplo, se a pessoa morreu de um choque séptico, mas ela estava com GVHD, imunossuprimida por GVHD, tratando o GVHD, a causa primária do óbito não é a infecção, é o GVHD. E isso, assim, pelo menos mudou muito quando eu notifico hoje os óbitos. Eu lembro muito de tudo que a doutora Maria explicou, e aí eu me questiono se essa notificação de óbito realmente é como eles fazem lá, né? Muito boa a sua colocação, Karine. Eu discuti muito isso com a Mary, né, nesse último trabalho que a gente fez, e aí ela defende muito essa postura, e de fato é algo muito complexo, né? Agora, e aí tem que ter cuidado, olhar isso realmente no detalhe, e esse é um ponto. Mas veja, no autólogo, que a gente não tem doença do enxerto contra o hospedeiro, a infecção claramente é a principal causa de mortalidade até 100 dias, né? Então, eu acho que merece que seja olhado com muito cuidado, né? Tem essa ponderação. Inclusive, uma das coisas que a gente olhou, ficou de combinar, de fazer talvez de maneira prospectiva, dentro do GEDECO, que é o grupo de pesquisa da Sociedade Brasileira, talvez tentar olhar essa informação, e aí talvez prospectivamente, não retrospectivamente, porque eu acho que talvez não fosse uma coisa muito confiável, né? Então haveria sempre viés aí do reporte de dados. Obrigado, Carlinhos, obrigado, Edson. A gente está chegando no final e eu reservei essa última parte da nossa aula hoje para a doutora Maria Luísa, que é da citogenética, mostrar um slide só do nosso projeto do mieloma múltiplo, da estratificação de risco. E aí, não sei se a Maria Luísa quer compartilhar um slide, Maria Luísa? Se você conseguiria. Estão vendo os lá? O som está um pouco ruim, Maria Luísa. Melhorou? Melhorou. O slide está sendo compartilhado? O slide está sendo compartilhado, a gente está vendo bem. Pode ir, estamos lhe ouvindo bem. Pode continuar, por favor. Oi, gente, bom dia. Acho que todo mundo já me conhece. A gente estava com o projeto de mieloma, né? A gente já tinha começado com ele, deu uma paradinha, e aí agora ele foi realmente aprovado e aceito num edital da FUNCAP, e a gente está retomando ele agora em janeiro. Então, eu queria só dar um direcionamento rápido em relação à coleta, os dias de envio de material, já que vocês que estão realmente à frente aí nesse processo. Só passar aqui. Oi. Então, o critério de inclusão do projeto são os pacientes com diagnóstico de mieloma e que são elegíveis para transplante. Então, inicialmente, vamos começar com esses pacientes. A ideia, no futuro, é que a gente abra realmente para diagnóstico, mas para isso, como a demanda seria muito maior, a gente teria que ter muito mais recurso para reagentes. Então, de início, a gente vai começar com esse grupo de pacientes, tá?
E eu não sei, acho que todo mundo já sabe, mas que o Hemocio está fazendo o diagnóstico do mieloma com citometria de fluxo, né, com o painel de citometria de fluxo. Então, seria interessante para o projeto que todos os pacientes tivessem esse diagnóstico com a citometria, certo? E aí a ideia a gente vai fazer primeiro a avaliação das translocações mais frequentes, junto com a DEL17P, que é a deleção da P53. Então, a gente faria a translocação 1114, a 414 e a DEL17P. E, no segundo momento, depois da gente avaliar se é necessário ou não, se deu tudo negativo, a gente seguiria para a investigação da translocação 1416 e 1420. E, em paralelo, como projeto, eu estou propondo a gente tentar fazer o cariótipo desses pacientes, né? Então, de início, o principal para o segmento e para tratamento tudo vai ser a liberação do resultado do FISH, que é o mais importante, mas vamos tentar também estar fazendo o cariótipo para a gente pegar aquelas outras alterações, como trissomias, a duplicação Q, deleção P também, desses pacientes, certo? Então, dias para coleta. Como é mieloma, o crescimento do plasmócito ele é mais lento, tá? Então, essa cultura ela precisa ser de, no mínimo, 72 horas. Então, para coleta, a gente recebe no laboratório dias de segunda, terça e sexta. Preferencialmente, segunda e sexta, porque como eu vou tentar fazer cariótipo, eu queria fazer 2 culturas, uma de 72 horas e uma de 96 horas. E aí, para a cultura de 96 horas, eu só consigo fazer na segunda e na sexta, certo? Então, assim, se vocês puderem preferencialmente agendar a coleta desses pacientes segunda e sexta, seria melhor. Mas, em casos excepcionais, pode também mandar na terça-feira, que a gente faz a cultura de 72 horas. O material é medula óssea, a gente pede um volume mínimo de 3 ml e máximo de 8, não precisa mais que isso também. E o tubo sempre de heparina sódica. No geral, a gente tem uma viabilidade da amostra de, no máximo, aí, 15 horas, 16 horas após coleta. Alguns estudos estão trazendo 24 a 48 horas. Então, em um caso muito excepcional, se precisar, me comunica que a gente vê para deixar armazenada essa amostra e fazer no dia seguinte. Porque eu sei que existem, às vezes, casos que precisa coletar num dia que não poderia receber. Então, vocês falam comigo para eu poder ajustar o fluxo no laboratório para a gente poder receber essa amostra para ser incubada no outro dia. Certo? Não é o ideal por conta da viabilidade. Como já é um material bem difícil, realmente o ideal é que seja coletado e incubado no mesmo dia. Certo? E aí, aqui é só um pedido meu que, se possível, enviar um esfregaço de medula, 3 lâminas por paciente, porque caso a cultura não cresça, eu queria tentar fazer o FISH já na cultura do esfregaço, para a gente realmente tentar não ficar sem esse dado. O paciente realmente não ficar sem o exame. E muitas vezes não cresce e aí a gente fica sem ter material para analisar. E aí a ideia é que o FISH, o prazo de liberação é o mesmo da rotina, vocês estão acostumados, 25 dias, e vai ser liberado pelo SoftLab. Já o cariótipo, como vai ser tipo um desafio referente ao projeto, eu vou até ver com o doutor Fernando para determinar um prazo para eu tentar entregar esses resultados, e aí eu entrego eles diretamente fazendo a comunicação com o médico que pediu o exame, porque se eu liberar pelo SoftLab, acredito que vai ter cobrança. E como é projeto, o cariótipo realmente seria melhor que a gente fizesse isso por fora, certo? Então, no mais, era só isso mesmo, só para a gente fazer esse direcionamentozinho em relação ao projeto. E aí, no futuro, vai ter uma segunda fase do projeto, mas que aí a gente deixa um pouquinho mais para frente. Joia, muito obrigado, viu, Maria Luísa? E vamos em frente. A gente tem também outro braço aí que nós estamos estudando, que é a parte de estratificação de risco de geriátrica, né? Que é o trabalho do Felipe, que é o nosso residente do primeiro ano. E a gente provavelmente vai cruzar esses dados aí e analisar. Eu queria parabenizar o Hercules mais uma vez pela excelente apresentação e desejar a todos aí um ano excelente, um ano novo de muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Então, próxima quarta estaremos aqui e agradeço a todos um bom resto de semana, tá? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.